Cafezinho bom. Vamos começar nosso bate-papo aí? Bora lá. Esse café, você quer açúcar, adoçante? Não. Não? Tá tomando sem? Sim. Caramba, hein? Você tá cuidando, tá? Pizza aí você. Já estamos aí no ar, já? Tá ao vivo. Ao vivo? Deixa eu ver aqui se eu compartilho na nossa página. Olha, tô aqui já ao vivo, olha. Pessoal, já vamos começar, viu? Muito bom. Muito bem. Um café pela ordem. Bem, pessoal, espero que vocês já estejam aí. Estou vendo que tem alguns amigos que já estão aqui conectados na rede social. Hoje a gente vai começar uma série de 4 programas falando sobre o projeto anticrime proposto pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. E hoje eu vou fazer essa série de 4 programas com o meu amigo, meu sócio, meu irmão, vocês certamente já o conhecem, Dr. Ricardo Fantiácono, que além de ser esse parceiro de trincheira, ele também é especialista em direito penal e processo penal, agora mais recentemente em processo penal pela Universidade de Coimbra, essa pós-graduação tão substanciosa que o IBCCRI promoveu. Então eu queria, antes de mais nada, dar as boas-vindas a você nesse programa, você que está em casa, né, seu escritório também. É verdade. Dá um oi pro pessoal, a todos e todas aí. Vamos falar um pouquinho sobre esse projeto que é bastante polêmico, tem bastante coisa para a gente conversar sobre ele, várias questões centrais que eu acho importante, não só nós que atuamos, né, mas que a sociedade em geral tenha consciência do que pode vir por aí. Né? Acho que é importante a gente, pelo menos, fazer o que não foi feito até agora. Exatamente. Iniciar debates. Exatamente. Bem, não é novidade para ninguém que o Brasil, já há muitos anos, ele enfrenta essa problemática da questão da criminalidade. Existe quase que uma lenda urbana no Brasil, que o Brasil é o país da impunidade, porque chamo de lenda urbana. Há um contrassenso, né? Se é o país da impunidade, por que nós somos a 3ª população carcerária do mundo? Então, algo não está certo. Eu acho que parte do problema, não sei se o Ricardo concorda comigo, está no fato de que nós prendemos mal, nós executamos mal a pena, e isso tem pouca efetividade no combate à criminalidade. Sem dúvida nenhuma. Acho que o grande problema é esse carceramento em massa que a gente vive. Se prende de qualquer forma. Na verdade assim, o sistema de justiça criminal tem seus clientes preferenciais, né? Sim. São os não brancos, da periferia, com escolaridade baixa, né? E aí, agora, tenta-se de alguma forma colocar, de forma equivocada, os ricos também nesse mesmo bolo, né? Nesse mesmo prato, né? Em vez de primeiro pensarmos o porquê que prendemos mal, tanto em mal, agora, para saciar a sede de vingança de alguns, querem prender também o também, né? Essa palavra já também é que vai permear toda a discussão. Essa questão que você coloca é bem interessante, porque ao invés de resolver o problema, a gente dá quase como algo para agradar a opinião pública, né? Estamos prendendo os ricos também, mas continuamos prendendo mal. Sim. Eu estou com uma estatística aqui, que mostra a evolução da população carcerária. No ano de 2000,
eu nem vou voltar lá em 1990 com a criação dos crimes hediondos, quando a nossa população carcerária não chegava a 100 mil presos. Vamos começar dos anos 2000, né? Até para ninguém aí achar que nós vamos fazer uma crítica aqui ao governo que acabou de iniciar. Nosso objetivo é fazer uma crítica, sim, às medidas e projetos que venham a ser adotadas em matéria de penal e processo penal, analisando se essas propostas terão ou não alguma eficácia. Mas aqui no ano de 2000, Ricardo, a população carcerária no Brasil era de 232.755 pessoas. Nós estamos agora com o último levantamento de 2018, com cerca de 750 mil presos. Pois é. Ou seja, triplicou... Tem mais de 200%. Aí. Então, assim, este aumento, não é? Você acha que ele... Você tem alguma explicação? Você tem alguma ideia de onde veio? Assim, fazendo um parênteses antes, assim, como a gente vai falar do projeto anticrime que está sendo proposto nessa legislatura, é importante ficar claro que a gente não desconhece o contexto político, né, essa briga política, não desconhece ainda o caráter político que tem esse projeto, mas assim, nosso objetivo aqui é tentar trabalhar de forma técnica, criticar de forma técnica e tentar trazer ao debate questões absolutamente técnicas. Essa evolução, até adiantando para demonstrar o quanto a gente não vai se focar na questão política, esse encarceramento em massa se deu nos governos do PT. Né? Um dos fatores que ajudou bastante foi a tal da lei de drogas, né? A reforma da lei de drogas, né? Que tinha um objetivo e na prática outro. Por exemplo, outra medida que em tese viria para melhorar é a questão da lei das medidas cautelares, que vinha com o objetivo de desencarcerar e acabou aumentando o encarceramento. Eu não poderia começar essa nossa conversa sobre o projeto anticrime sem falar do primeiro ponto do projeto, que é a execução da pena em segunda instância. Nós sabemos que essa questão está pautada no Supremo Tribunal Federal. O artigo 283, anota aí, 283 do Código de Processo Penal, ele estabelece o que a Constituição já fala, que ninguém será considerado culpado, senão após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, e a pessoa pode, obviamente, ser presa antes do trânsito em julgado, mas só em decorrência de prisão cautelar decretada com base em dados concretos. Ou seja, o Código de Processo Penal, ele respeitando o mandamento máximo da Constituição, ele foi alterado para falar isso, e agora, em meio a essa discussão toda, tem uma ação direta de constitucionalidade para dizer, olha, e aí, o Código de Processo Penal vale ou não vale nesse ponto, né? Que inclusive está expresso, né? É uma coisa clara, não deixa margem. Não deixa margem de interpretação. Só será preso após, mas mesmo assim, estão se discutindo. Você tocou num ponto importante, a gente vai falar disso nos programas mais à frente, mas para você ver como que esse projeto tem algumas incongruências. No artigo 617-A, ele diz o seguinte: ao proferir acórdão condenatório, o tribunal determinará a execução provisória. Bom, aqui ele trabalha com acórdão, que é, entre aspas, o último entendimento do Supremo, que após uma decisão em segunda instância pode se prender. Só que aí esse projeto vem na questão das mudanças do tribunal do júri, e olha como que está o projeto, né? O juiz, após proferir a sentença no júri, poderá, na linha E, determinar a execução provisória das penas privativas de liberdade. Uma hora é pelo acórdão, outra hora, nos casos do tribunal do júri, ele pode prender. Então, assim... Há uma sanha, né, de prender como se a prisão fosse a solução de todos os males. E para aqueles que querem falar em segurança jurídica, como que a gente tem segurança jurídica aqui? Perfeito. Né? Então, assim... nós estamos trabalhando com uma justiça que, infelizmente, ainda é muito falha, uma investigação que é muito mal feita, não pela qualidade dos nossos policiais, eu quero fazer aqui esse parênteses, mas a falta de investimento nos aparelhos de investigação, né? É uma crítica que é reiterada de forma habitual por todos nós, né, que militamos na seara criminal, que se precisa investir nos meios de investigação, especialmente na polícia científica, não é? Aqui o nosso Instituto de Criminalística de Guarulhos, que tem pessoas de alto nível lá, não tem equipe suficiente para atender
as ocorrências. Eles não cobrem só Guarulhos. Eu estive ano passado com o diretor do IC aqui de Guarulhos, ele disse que tem que cobrir uma área que vai desde lá, para lá de Franco da Rocha, até para lá de Santa Isabel, ou seja, com uma equipe só no plantão. Isso mostra que nós não estamos investindo onde interessa. E aí vem mais uma proposta de pacote anticrime que só quer fazer o quê? Mudar a lei. Não é? É impressionante. Algumas questões assim, mais pontuais a gente vai trabalhar durante esses dias aí. Mas assim, quais as premissas desse projeto? Onde constam as premissas desse projeto? Né? Qual a justificativa desse projeto? Porque se a gente tem um projeto de lei, o processo legislativo ele é precedido por um estudo, não é? Aliás, é para isso que serve a academia, é para isso que serve a ciência, para isso que a gente trabalha. E acabei de falar que você tem 3 pós-graduações agora mais recentemente, e nada sai senão com muito esforço e muito estudo. E de repente vem uma medida que não fala de onde ela veio, com base no que ela foi proposta, né? Isso é uma crítica que a gente ouviu bastante na empresa. Mas eu queria falar em relação a algumas questões pontuais mesmo, né? Então, com relação ao cumprimento da pena na segunda instância, por que a gente tem essa visão de que é necessário prender na segunda instância? Porque se a gente fizer uma pesquisa de opinião pública, eu tenho certeza que vai dar mais de 90% favorável a esse entendimento. Mas eu acho que isso é fruto de uma confusão que as pessoas são levadas a fazer, porque algo que talvez você já saiba, mas eu tenho que falar, sempre foi possível prender alguém antes do trânsito em julgado. Ou seja, a nossa legislação sempre permitiu a decretação da prisão preventiva, como continua permitindo. Sim. Só que o que acontece? Se exige que para prender alguém preventivamente, ou seja, antes dela ser efetivamente condenada com trânsito em julgado, de que haja motivo, haja necessidade, que a prisão da pessoa ela seja necessária para garantir ou a ordem pública, ou a conveniência da instrução criminal, ou a aplicação da lei penal. Quando a pessoa contribui com a justiça, quando ela é uma pessoa que tem aí uma atividade ilícita, tem uma residência fixa, é uma pessoa que não vive da prática delitiva, não há motivo para que ela seja punida antecipadamente. E em todos os discursos que a gente vê na defesa deste entendimento que fere frontalmente a Constituição, se ignora isso. De propósito, não se informa a população de que já há mecanismos para, nos casos pontuais, se prender antecipadamente alguém. E é importante esclarecer também que um dos fundamentos do voto condutor dessa alteração de jurisprudência, um dos fundamentos é o excesso de trabalho. Aí a gente para perguntar, excesso de trabalho justifica prender alguém, né? Só para que a população saiba, né? Essa semana, por conta do feriado, o Supremo está fechado. Semana inteira. Semana inteira. Mas não só o Supremo, né? O Congresso, enfim. Agora, recentemente, na Semana Santa, né? A sexta-feira é santa, é feriado. Na quinta-feira já estava fechado. Na quarta-feira a Justiça Federal já estava fechado. E realmente é um contrassenso, né? E assim, é muito alardeado na imprensa, nos meios de comunicação, por quem efetivamente quer estar com essa sede de vingança, que a demora para se julgar, para se transitar em julgado o processo, geralmente é culpa do acusado, é culpa do réu, culpa da defesa. Culpa do direito de defesa. Culpa do direito de defesa. Isso não é a verdade, né? É só fazer uma rápida pesquisa no Google, pode ser no Google, não precisa nem ser alguma coisa muito, muito elaborada, você vai ver que tem inúmeros estudos dizendo que se demora muito mais por conta da falta de agilidade dos tribunais superiores do que propriamente por conta de recursos. É óbvio que tem as exceções, né? Aqueles 17 embargos, ok. Aí pega essa exceção, pega esse caso, essa pessoa que está litigando de má fé, que tem meios processuais para você coibir, para você até punir, um advogado que faz uso de práticas como essa, procrastinatórias, de má fé, pode sofrer sanções, inclusive, de ordem
ética dentro da sua própria classe, né? Pode sofrer sanções processuais, mas isso não interessa. O que interessa é usar esse caso como exemplo para justificar a retirada de direitos de toda uma massa. Aliás, isso é uma coisa que eu vejo assim com bastante ceticismo quando eu começo a ouvir noticiários, comentaristas, esses juristas de programas vespertinos, né, que na realidade falam sem conhecer de fato a realidade, e isso faz com que a gente fique preocupado se os objetivos que levaram à propositura desse projeto são efetivamente de combater o crime. Eu tenho sérias dúvidas. É uma questão que a gente vai ter que debater mesmo, porque vou dar um exemplo aqui, já que você tocou no assunto. Como que a gente pode ter certeza, e a tal segurança jurídica, como as pessoas querem, quando vem um inciso, por exemplo, em um artigo, que justifica o seguinte: levantada uma questão substancial e que pode resultar em absolvição, anulação, não vou nem continuar, mas para mim aqui é questão substancial. O que é uma questão substancial? É muito subjetivo. Mas é para quem a questão substancial? Para quem está julgando? Para o acusador? Para o réu? Para quem? Para a sociedade? A sociedade que não tem influência direta no caso penal, por exemplo? É totalmente incompatível esse tipo de expressão com o que a gente chama de Estado de Direito. Não é? Se a gente tem um Estado de Direito, a gente pressupõe que a lei seja clara, objetiva e que a gente possa ter segurança jurídica de que dentro da nossa esfera de liberdade nós não vamos ser cerceados ou punidos por algo que a lei não proíbe. Aliás, quando a gente começa o curso de Direito, uma das primeiras aulas de introdução ao Direito fala que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. Exatamente. E a gente está caminhando por um sistema no nosso país em que a lei ela não tem importância. E olha que a nossa cultura, a cultura que o nosso direito herdou, é uma cultura de civil law, ou seja, em que há o império da lei, ou seja, nós temos um sistema em que a Constituição está no alto da pirâmide e todas as leis devem ela se submeter, e o Poder Judiciário é um órgão que deve cumprir a lei. E a gente está caminhando para um sistema que não é nem civil law e nem common law, que é o sistema anglo-saxão, que a gente vê nos filmes americanos, que a gente sabe que tem na Inglaterra. Que tem assuntinho aqui para a gente debater. Que vai ter, no próximo encontro a gente vai falar do plea bargain, sim, não é? Mas assim, o sistema de common law, que eles estão meio que usando como, às vezes, parâmetro, é muito mais rigoroso do que está sendo o nosso civil law, porque o common law, que é um sistema de precedentes, ele cria um compromisso do juiz muito maior do que hoje. O juiz hoje no nosso país decide o que ele quer. Ele decide o que ele quer. Ou seja, uma expressão dessa, como que estava escrito mesmo, qual era a palavra? Questão substancial. Questão substancial. Ou seja, o que é uma questão substancial? O que é e para quem, né? Para quem? Depende do lado que você... Quem pode mais chora menos. Exatamente. Quem está com a caneta na mão é que tem o poder de decidir o que é ou não substancial. Eu vi isso, Ricardo, em vários pontos desse projeto. Né? Em vários pontos desse projeto dá um poder ainda maior para o julgador agir de forma discricionária, e acho que a sociedade não tem noção de que isso fragiliza o Estado de Direito. Tem uma questão que me atormenta muito nesse anteprojeto, nesse projeto, nessa proposta, que é assim, quem propôs o projeto propôs, lógico, foi aquilo que eu falei nisso, querendo utilizar o contexto político, enfim. Mas assim, não foi apresentado até agora nenhum estudo, mas absolutamente nenhum estudo que efetivamente vai trazer o impacto que a sociedade espera, ou que a sociedade imagina que deva acontecer. Quais os estudos, ou pelo menos um estudo, que vem junto com a proposta, fala assim, estamos propondo esse projeto porque fizemos o estudo e nesse estudo ficou caracterizado isso. Vamos aumentar a pena. Aumentar a pena. Mas qual a eficácia, né? Mas dentro do século retrasado, talvez já ficou claro que aumentar a pena não inibe cometimento de crime. Eu comecei um raciocínio aqui, acabei não concluindo, mas eu queria chamar a reflexão os nossos colegas que estão nos assistindo. Eu falei que em 2000 eram 250 mil presos. Em 2018, ou seja, 18 anos depois, 750 mil presos. Eu pergunto, você que nos anos 2000 como eu já era adulto, sente que hoje nós temos mais ou menos segurança? Dado o objetivo, se você acha que
você se sente mais seguro do que era seguro em 2000, maravilha, está funcionando. Tá funcionando. Agora, se você sente, como eu, de que nós estamos cada vez mais inseguros, nos sentindo mais prisioneiros dentro de casa, sentindo que a violência cresce, que o jovem morre, que a polícia morre, a gente está tendo ali uma guerra, há uma guerra no nosso país, e o que se quer fazer como solução? O mesmo remédio. A mais guerra. Mais guerra. Matança, né? Eu queria pontuar aqui, agradecer quem está acompanhando a nossa live e também deixando um cumprimento para quem vai ver esse vídeo depois. Mas aqui, ó, o Alan Douglas, ele mandou um comentário sobre a prisão preventiva, falando que a prisão preventiva vem sendo usada como meio de forçar a delação premiada e como forma de pacificar o povo. A gente vai ter a oportunidade de falar um pouquinho de delação premiada, né? A gente vai tentar fazer um apanhado geral do que ocorreu na Lava Jato e tal. Mas o Alan está perfeito. Né? Assim, é uma forma de coação. Na minha opinião, e eu tenho falado isso algumas vezes, né? Você sabe muito bem minha opinião sobre isso, nada mais é do que tortura. Né? A delação premiada hoje é tortura. Tortura, como ele disse, aprovada pelo povo. Institucionalizada. Não é? Né? Então, assim, lógico, a gente não é a favor da corrupção, a gente não gosta de políticos corruptos, porque realmente é um crime nojento. A pessoa que é eleita para representar os interesses do povo, ele trai os interesses do povo e pensa nos seus próprios interesses. Então a gente se escandaliza, mas temos que enxergar os excessos que isso traz e as consequências nefastas, não só para os políticos, que se fossem só os políticos, seria uma classe pequena ali que tem meios para se proteger. O meu medo é a consequência desses institutos, ou dessa forma de atuar do Poder Judiciário, do Ministério Público e também da Polícia na ponta da linha. Sim. Que vai engrossar o caldo desse sistema prisional, que já é um sistema que retroalimenta a violência. Mas eu queria falar de um ponto aqui, que você tocou en passant, que é do Tribunal do Júri. O projeto do juiz... Ato Falho. Que até juiz ele nunca foi. Mas do ministro Sérgio Moro, quando ele fala, né, que nitidamente esse projeto foi feito por alguém que nunca vivenciou a seara do Tribunal do Júri. Queria fazer até um esforço assim, bem curto, histórico, mas assim, até 2008 nós tínhamos um protesto por novo júri. Por que o protesto por novo júri? Penas iguais ou superiores a 20 anos fixadas no Tribunal do Júri, você, com uma simples petição, você pleiteava um novo julgamento e era automático. Você não tinha aqui o rigor dos tribunais de justiça hoje para anular um júri e fazer de novo. Não, porque se entende que, em que pese ser o Tribunal do Povo, e eu gosto muito do Tribunal do Júri, ele está sujeito a falhas. Então uma pessoa, por exemplo, condenada por 4 votos a 3 é uma pena de 20, 30, 40 anos, em alguns casos até mais que isso, e aí não tem mais protesto por novo júri. Há 10 anos atrás, vai completar agora em agosto 11 anos, foi abolido o protesto por novo júri. Muito bem. Não bastasse isso, os tribunais passaram a criar um impasse, um impeditivo para anular os júris, dizendo que a soberania dos vereditos, olha o absurdo, uma norma constitucional, um direito do cidadão, uma garantia do cidadão que é usada contra o cidadão. E é importante falar cidadão, o acusado e todos nós. Todos nós. Eu também sou cidadão, como o réu como acusado é cidadão. Então, Deus o livre aconteça conosco, eu vou querer a Constituição para mim. Acho que a gente tem que querer para todo mundo. Para todo mundo. Então, assim, os tribunais hoje dizem, não posso mexer, não vou analisar. Se o júri decidiu, está decidido, não vou anular o júri pela soberania dos vereditos. Gente, isso é uma garantia do acusado, não pode ser usado contra ele. Muito bem. Não bastasse isso, agora o projeto ele prevê o quê? Que o recurso da decisão de pronúncia, ou seja, a decisão de pronúncia é aquela que delimita o que vai ser colocado em julgamento em plenário, que você às vezes tem lá excesso acusatório, você tem qualificadoras indevidas, e você leva isso para o tribunal corrigir. Ou seja, se você entrar com o recurso da pronúncia, não tem efeito suspensivo. Ou seja, vai julgar independentemente de você ter entrado ou não com recurso. É quase um seja o que Deus quiser. Né? Vamos torcer para que mantenha. Né? Já é um absurdo. Mas assim, o que me chamou mais atenção ainda foi que a gente está aqui se debatendo, o Supremo vai
daqui a alguns dias falar sobre o cumprimento da pena em segunda instância, e o projeto prevê o cumprimento da pena na primeira instância de jurisdição. Ou seja, a pessoa condenada no júri, não estou falando de casos que cabe prisão preventiva, porque em casos como esse, a pessoa fica presa se bobear o processo inteiro. Sim. Eu estou falando de pessoas que estão respondendo a um processo, tem todas as condições que a lei estabelece da presunção de inocência, e se condenado no júri na primeira instância de jurisdição, já devem começar imediatamente a cumprir a pena. Mais uma norma que é jogada no lixo, né? Do duplo grau de jurisdição, né? Exatamente. Que é uma garantia, que era também, né? Exatamente. Uma garantia, eu estou falando era, lógico, ironicamente, mas é uma garantia, sim, está inserido no texto. Mas deveria ser. Né? Lá no artigo 5º, inciso 55 da Constituição, fala: aos litigantes em processo administrativo ou judicial são assegurados o contraditório, a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Ou seja, o recurso está previsto no artigo 5º, como também a estrutura do judiciário, que prevê primeira, segunda instância e tribunais superiores, deixa claro que o duplo grau de jurisdição é uma garantia. Sim. Agora, no júri não adianta. Paga primeiro, não é? Isso ressuscita, sabe, uma época negra do nosso processo penal, em que as pessoas ficavam presas à disposição da justiça, e mesmo quando absolvidas, se houvesse recurso da acusação, continuavam presas. Eu tenho dúvida se não está ressuscitando também a obrigatoriedade de estar preso para se recorrer, né? Eu tenho dúvidas ainda. Isso aqui a gente pode pensar também, porque apelação interposta contra decisão condenatória ao Tribunal de Júri não terá efeito suspensivo, ou seja, se prendeu, a apelação não vai resolver de nada. E aí querem diminuir habeas corpus, né? E aí, o que você faria numa situação dessa? Realmente, olha, os nossos colegas aqui, eu sei que a maioria das pessoas que nos acompanham são advogados, e a gente precisa estar unidos para defender o Estado de Direito. O Estado de Direito ele é importante, imprescindível não só para os advogados, muito pelo contrário. Nós, advogados, é que representamos o cidadão, né, nessa defesa. Eu acho que está na hora de acabar com essa falácia, né, de que quem é contra a Lava Jato, contra o juiz A, B e C, é a favor da corrupção. Isso é de uma falta de cultura, de, sei lá, qualquer coisa que não tem, é descabido. Porque é a mesma coisa dizer que você é a favor de uma doença grave, que você é a favor do câncer, por exemplo. Não faz o menor sentido ser a favor da corrupção, né? Não é porque a gente critica que a gente é a favor da corrupção, mas assim, e aqui vai uma meia-culpa nossa dos advogados. Está na hora de a gente parar e repensar. Temos que voltar a ter a veia crítica. Não dá para jornalista dizer o que é direito e o que não é. A gente precisa sentar e debater. E o grande problema, o problema central desse projeto é a falta de debate. Olha, eu estou ouvindo aqui o sinal, o nosso tempo está esgotando já. Eu queria aqui mandar um abraço para todos que comentaram e já curtiram aqui a nossa live. E aqui o Giovanazzi Catapreta, ele falou: doutor Alexandre, bela explanação, o poder da toga fere todos os princípios que aprendemos na advocacia. Acham que são soberanos e se esquecem que há igualdades entre advogados e juízes conforme o Estatuto da Advocacia. Infelizmente isso que o Giovanazzi falou é verdade, mas a grande sacada, talvez a sociedade não tenha percebido, que as violações, esses combates entre advogados e juízes, embates entre advogados, juízes e promotores, acaba na ponta da linha prejudicando não a advocacia, prejudica a cidadania. Então é importante que a gente continue debatendo. Resistindo, né? A gente fez o formato de live, viu, meu amigo? Porque a gente quer falar assim pontualmente, também não temos a pretensão de dar aula aqui, realmente é uma reflexão, chamar que cada advogado tem ali no seu espírito essa força de resistência. Se a gente conseguir, cada um que está assistindo, pare, leia e analise o projeto, acho que o nosso objetivo já está alcançado. Exatamente. Né? Porque o difícil é falar sem saber o que está falando. Ricardo, eu agradeço muito. Eu que agradeço. E semana que vem tem mais. Vamos continuar debatendo. Eu agradeço você que acompanhou. Fica aqui o nosso abraço e nos acompanhe. Se você acha que a gente pode contribuir, conte conosco. Juntos, eu tenho certeza, cerrando fileiras, nós vamos conseguir preservar o nosso Estado Democrático de Direito e fazer valer a nossa Constituição.